Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natália e hoje nós vamos conversar sobre Dia dos Namorados e pesquisa em genética. Sim, você não está ficando doido. Vamos comemorar aqui o Dia dos Namorados. E é o seguinte, aqui você está num programa que é o seu DNA, o seu domínio nas análises, e eu te ensino os caminhos que te aproximam ao domínio nas análises e nas interpretações dos dados em diversidade genética. Então não se preocupe porque você vai aprender bastante aqui. Não importa qual é o seu status, tá? Se você tá solteiro, se você tá namorando, se você tá casado, não importa qual é a situação, eu tenho certeza absoluta que esse contexto todo aí de relacionamento vai te ajudar bastante a entender genética. Aliás, mais propriamente dito, a pensar em alguns problemas, algumas questões que a gente tem no nosso dia a dia que a gente enfrenta enquanto pesquisadores, porque eu não acho que as coisas estão dissociadas e você vai ver que tem muita relação com o comportamento de relacionamento. Até porque, gente, aqui nós trabalhamos com conteúdos que exploram investigações em diversidade genética. Você pode trabalhar com genética, com genômica, com filogeografia, enfim, como qualquer uma dessas áreas, mas o foco é em responder perguntas biológicas associadas à diversidade genética. Quando nós estamos falando sobre diversidade genética, nós falamos sobre embaralhamento de alelos. E o embaralhamento de alelos nas populações, eles ocorrem via sexo. Então, sem sexo não tem meiose, sem sexo a gente não consegue transmitir os alelos, os genes adiante, e sem ele também não é possível que a gente tenha essa variabilidade no tempo e no espaço passando de geração para geração. Então, essa é a base da genética de populações. Mas vamos conversar aqui sobre como você, que ama o seu DNA, ama o seu domínio nas análises e nas interpretações de dados genéticos, pode pensar também nos casos amorosos para entender como você pode melhorar ainda mais, como você pode ter esse seu domínio, pensando aí na comemoração no contexto do Dia dos Namorados. Meu povo, é o seguinte, primeira coisa, primeiro grande erro que a gente tem dentro deste contexto, apaixonar pelo colega de laboratório. Sim, tô brincando, nem sempre, pode ser que não seja uma cilada. A gente tem aí vários exemplos de pessoas que se apaixonaram por um colega, uma colega de lab, estão aí felizes. Eu tenho amigos que se casaram e tenho amigos que namoram, tenho amigos que acabaram de juntar aí as meias, né? Estão juntos, felizes e sorridentes. Mas não fique triste se aconteceu com você de não dar certo um relacionamento no lab. É só saber separar as coisas. Estou brincando, vamos continuar falando sério aqui. Galera, primeira coisa, vamos começar aí pensando nesse paralelo entre os relacionamentos amorosos, entre o dia dos namorados e aí o nosso domínio nas análises, as nossas interpretações, as nossas pesquisas. Geralmente, quando a gente está num relacionamento, especificamente no início de um relacionamento, a gente conhece a pessoa, mas a gente acha que conhecer uma parte da pessoa representa o todo, não é? E a gente assume que a gente conhece a pessoa e todos os movimentos da pessoa e tudo que ela vai fazer e o que ela não vai fazer. Isso também é um erro muito comum quando a gente trabalha com genética de populações. Qual é o erro? O erro é o seguinte, e também filogeografia. Quando você pensa que uma parte, um fragmento do DNA representa toda a história evolutiva de uma espécie, você está incorrendo em um erro muito grande. Pensa comigo, você está amostrando um fragmento do genoma. Não é todo o genoma, é um fragmento do genoma. Como é que todo aquele fragmento, como é que aquele pequeno fragmento do genoma vai representar toda uma história? Então, o que a gente pode dizer é que nós estamos interpretando os nossos resultados, buscando responder perguntas baseadas em uma amostragem. Eu estou amostrando ali fragmentos do genoma da espécie que eu busco investigar. A gente tem que tomar cuidado, então, para fazer as interpretações que vão além daquilo que a gente consegue explicar. Por exemplo, se você trabalha com um tipo de material genético que não tem associação com uma via de expressão gênica, que é vamos pensar aqui num locus neutro, ou uma região intergenes que não vai expressar alguma coisa, e aí você começa a discutir do ponto de vista de seleção, ou de uma interação ecológica que tem relação com alguma cascata, por exemplo, vamos pensar aqui
Eu vou trazer o exemplo de Drosophila, que é um que eu conheço, que ovopositam exclusivamente em cactos podres, algumas espécies, tá? Então, se eu vou fazer algum tipo de interpretação, eu não posso começar a falar, não, as populações estão diferenciadas porque a expressão gênica é assim, assim, não posso, porque esse marcador meu não responde esse tipo de pergunta. Então, a gente tem que saber escolher as nossas batalhas e tomar cuidado com as generalizações, entender as limitações daquilo que a gente está estudando, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, para a gente não se frustrar. Ou lá na frente, de repente, uma revista falar, não, isso aqui não tá certo. Ah, significa que a pesquisa que eu fiz não vale de nada, quer dizer que tá tudo errado aqui. Não, não é isso. É o que você tinha e o que você conseguia responder com o que você tinha. Isso é muito sério, gente. Várias vezes eu pego trabalhos, às vezes banco ou mesmo referir de artigos científicos, e as pessoas estão buscando responder um monte de coisas que aquele pequeno fragmento não consegue. Então a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações em cima da história populacional, da história demográfica da espécie que você está estudando. Da mesma forma nos nossos relacionamentos. Então, de repente você acha aí que aquela pessoa que você tá, né, o seu namorado, a sua namorada, você conhece ele muito bem porque você conversou com ele, ou começou agora o relacionamento, né, e já acha que conhece todo ele porque você tem ali só um pedacinho da conversa. Não, não significa isso. Cuidado com as coisas que você assume. Vai por mim, você pode sofrer nesse caminho. Vamos lá, outra coisa que é muito comum quando a gente pensa aqui no nosso dia dos namorados, né? E aqui, gente, eu tô falando com quem tá namorando, quem não tá namorando, mas vamos lá, fingir ser quem você não é. Quando você finge ser o que você não é, é um problema muito sério, porque a gente não consegue manter isso por muito tempo. Se a nossa cabecinha, ela dá um pane ali no sistema, né? Ser quem você é, apresentar quem você é uma coisa assim essencial, porque senão as coisas elas não se sustentam, elas não se mantêm. Quando a gente traz isso para o nosso contexto de pesquisa científica, vamos pensar aí que você chegou num laboratório e aí o seu orientador, a sua orientadora falou: "Vamos lá, meu filho, minha filha, você vai pegar esse projeto aqui. Você tem experiência com isso, meu caro?" E você responde: "Sim, é claro que eu tenho, por que não?" E aí na sua cabeça você tá pensando, mas eu vou dar meus pulos, eu vou dar um jeito, entendeu? Eu vou conseguir dominar esse negócio aqui e ele nem vai ficar sabendo do processo. Ou então, você chega lá, recebe o projeto e a pessoa pergunta: "Está tudo bem para você desenvolver este projeto?" Sim, está tudo bem para mim desenvolver esse projeto, mas no fundo você está pensando: socorro, meu pai, o que que eu vou fazer com isso daqui? Eu não tenho noção de onde começar. Eu não tenho noção do que fazer. Eu nunca trabalhei com bioinformática. Então, o que que acontece? Nesse momento, você começou a criar uma persona que não é você. E algumas vezes as orientações, elas são problemáticas, mas elas são problemáticas tanto porque falta comunicação assertiva, quanto também porque nós negligenciamos explicar e contar o que está acontecendo. É claro que tem uma questão aqui orientadora, orientando, tem várias nuances disso, mas até quando a gente alimenta. Então, toda vez que você concorda com uma coisa que não faz sentido para você, ou com uma habilidade que você não adquiriu, isso é fingir ser quem você não é. Você vai pensar: não, mas eu tô tentando não criar problema. Agora é uma solução paliativa, lá na frente vai, bum, explodir. Porque pode ser que você vai precisar de uma ajuda e você vai te falar: olha, eu não consegui chegar nesse resultado, não deu certo, eu não sei o que está acontecendo. A pessoa vai falar: mas você não falou que sabia? Então a gente tem que parar de colocar a capa de super-herói, super-heroína para responder as nossas perguntas, para fazer as nossas análises, ou simplesmente achar que a gente tem que aprender tudo sozinho, porque você entrou numa pós-graduação para aprender, certo? Então é normal que você não saiba, você não tem que saber tudo, né? E quando você é professor também, a gente tem que se colocar nesse lugar de aprendiz, que também é natural. A gente pode falar: olha, estudante, pessoa que me escolheu para orientar, não tenho domínio sobre isso, mas vamos aprender junto, eu vou dar o meu melhor, vamos juntos aprender isso daqui e a gente vai conseguir encontrar então a solução para os problemas, porque a gente trabalha numa área, gente, que a tecnologia ela avança muito rapidamente. Então, de repente você está aqui começando a aprender uma coisa, opa, tem que aprender uma programação em Python, porque para montar aquilo ali é melhor o Python, não sei o que lá. Quando você está começando, opa, surgiu uma nova tecnologia que se você faz assim a varredura tem uma qualidade maior, você vai ter esse filtro, blá blá blá.
Então, assim, é uma insanidade e uma loucura. E se a gente acha que a gente vai conseguir saber tudo de uma forma muito rápida, a gente vai estar envolto numa casquinha, igual esse super-herói aí de amendoim, o bichinho, sabe? De repente, você vai achar que você tá muito forte quando você tá extremamente ali, ó, para você apertar e dar uma quebrada. E a gente não precisa disso quando a gente escolheu aprender. Por isso que é bem importante que você comece desde o primeiro momento, desde o seu primeiro date, né, com seu orientador, com a sua orientadora, explicar qual é a situação. Você pode ter certeza que você já passou por momentos em que, e aqui eu não tô falando só no ambiente de pesquisa, não, você viu alguém fazendo isso e que não deu bom. Então a gente não precisa aprender na dor. A gente pode olhar e ver que não funciona dessa forma e não agir dessa maneira. Quantas vezes você já viu, por exemplo, aí um colega, um amigo que estava tentando se encaixar para que aquele namorado, aquela namorada, ou enxergasse, né? Ou então não começou ainda ali o relacionamento, mas a pessoa está tentando se encaixar de um jeito que ela seja olhada com admiração, né? E a pessoa pensa, esse daí é um perfil para mim. Mas aí já não é a pessoa em si, né? Então a gente realmente tem que vestir a nossa roupa, nossa roupagem e falar: essa sou eu, é assim que eu me sinto e não, eu não sei tudo. Mas são várias coisas que nós vamos conversar aqui, muitas mesmo. E uma coisa que com certeza também você, se você não passou por isso, depois me conta, tenho quase certeza que já. Você conhece alguém que já passou. Criar coisas na cabeça. Será que ele tá pensando aquilo? Será que ele tá pensando aquele outra coisa? Meu Deus, eu fiz dessa forma, o que eu passei de informação? Nossa, mas ele agiu assim, pode ser que tá chateado comigo. Nossa, mas ela não falou comigo como ela fala rotineiramente, aconteceu alguma coisa. E a gente vai começando a criar coisas na nossa cabeça, situações. Isso vale também para os nossos dados, entendeu? Por exemplo, às vezes você olha para o seu dado, lindo, maravilhoso, tem aquele amor por ele, para o seu dado genético. Mas pode ser que ele não vai conseguir dar aquilo que você quer que ele te ofereça. Tem isso também, entendeu? Então você começa a criar coisas na sua cabeça. A gente estava falando sobre as perguntas, né, de alguma pessoa que fala, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo outro, e você responde, sim, eu sei. A mesma coisa é com dado. De repente você começa a criar coisas na sua cabeça que o seu dado não consegue responder. Então, o dado está lá para ser trabalhado. Você começa a criar, por exemplo, análises que não são possíveis serem feitas com aquele dado, mas que dariam respostas legais. Aí você começa a imaginar perguntas, começa a viajar na maionese e aí coloca os pés pelas mãos, porque você tem que saber qual que é a limitação daquele dado. A melhor forma de fazer isso é conhecer o seu dado, conhecer a natureza dele, não só o dado genético, mas também a natureza deste dado genético e da sua espécie de trabalho. É importante que você saiba o que a sua espécie de trabalho é, onde ela ocorre, a ecologia, tudo isso, porque senão você pode estar forçando a barra. Você pode estar criando um monte de ideias na cabeça e nenhuma dessas ideias são factíveis de serem feitas. A mesma coisa, inclusive, a expectativa que a gente tem em relação aos outros. A gente pode criar um monte de coisas na nossa cabeça que, na verdade, não correspondem àquilo. Tudo isso por quê? Porque a gente está apaixonado, está naquele enamoramento. Então, cuidado com esse amor exacerbado pelo seu dado e olhe para ele como ele é, entendeu? Enxergue ele como ele realmente é e com aquilo que ele pode oferecer para você. Falando sobre isso, quero conversar também com você que hoje está aí reflexivo e pensa e se apega naquele início de relacionamento onde tudo era muito maravilhoso, havia um respeito, uma amorosidade, aquele brilho no olhar. E de repente as coisas elas já não estão mais nesse caminho mais. As coisas já não estão fluindo mais, mas você sempre se apega àqueles comportamentos iniciais de um relacionamento. Mas e aí? E aí? E aí que às vezes você vai ficar apegando com aquela coisa inicial que não existe mais. Da mesma forma, gente, são com os nossos dados genéticos. Como assim? Você tem ali o seu projeto e quando a gente começa o nosso projeto, coisas podem mudar. A gente tem que saber que as coisas não são estáticas. Então, é uma leitura que você faz, é um artigo novo que sai, é um insight novo que aparece, é uma nova abordagem, é uma nova análise estatística. Enfim, são coisas que podem mudar a nossa cabeça, inclusive a nossa própria maturidade científica. De repente você pensar, nossa, mas como que eu pensei nesse tipo de pergunta? Por que eu elaborei isso? Então, pode acontecer, certo?
Aí o que que acontece? Às vezes você fica lá preso naquela hipótese inicial, preso naquela ideia inicial. De repente, o seu projeto mudou. Vamos pensar, eu tinha pensado em trabalhar com 3 espécies, e essas 3 espécies elas compartilhavam hábitat, e a minha hipótese inicial é que nessas áreas de transição de hábitat havia um compartilhamento de haplótipos, seria uma área de transição, e pensei em várias perguntas. E aí, por uma série de coisas, agora eu só consigo fazer o trabalho como espécie. Só que eu ainda fico presa naquele projeto lá atrás, pensando, não, mas eu pensei que eu podia, né? Aí alguém pergunta para você assim, tá, qual é a pergunta do seu projeto, né? Qual é a pergunta da sua pesquisa científica? E aí você fica, não, então, é porque eu tinha pensado em fazer um trabalho, né, com 3 espécies, e naquelas áreas de transição ali, a gente pensou que podia ter um compartilhamento de haplótipos entre elas. Tá bom, mas e agora? E aí a pessoa vai ficando tão presa naquelas ideias iniciais que não tem uma desenvoltura e muito menos um olhar para ver o que se tem e o que é que você pode responder com aquilo que se tem. Então, cuidado, as coisas mudam, faz parte do processo. Ficar apegado ou apegada àquelas ideias iniciais não pode te fazer bem e muito menos pode te abrir a mente para enxergar outras possibilidades. Falando sobre isso, outro ponto que é complicado nesse meio de relacionamentos amorosos é o seguinte: quando você não conversa. Quando você não conversa com a criatura e aí não estabelece perguntas e passa a não conhecê-la e passa a assumir que A, B, C ou D. E isso é muito complicado. Isso também vale para o seu projeto, para a sua pesquisa científica. Pensa aqui comigo. Você não estabelece perguntas. O que você vai investigar? O que você vai fazer? Como que você vai agir? Quais análises você vai escolher? Como que você vai fazer um trabalho se você não tem algo para ser respondido? Então, esse é um grande erro que a gente tem nos nossos relacionamentos com a nossa pesquisa científica. Você precisa estabelecer as suas perguntas de pesquisa, as suas perguntas biológicas. Mas mais do que isso, meu povo, é o seguinte: algumas vezes a gente espera o dado estar pronto para depois pensar em uma pergunta. Esse é um grande erro, porque depois você vai querer fazer o quê? Fazer com que esse dado caiba naquilo que você deseja. E aí é que começa o conflito, porque o dado não tem que caber em absolutamente nada. Ou você começa a pensar em perguntas que levem uma resposta que sejam interessantes, por exemplo, respostas significativas. Não façam isso, não fiquem buscando, vou buscar um negócio significativo aqui, qual pergunta que eu posso fazer para esse dado ser significativo? Não, não é assim. Você tem que pensar nas suas questões ecológicas, na sua amostragem genética, na sua amostragem populacional, observar o contexto geográfico, biogeográfico, histórico, e estabelecer as perguntas que você vai responder. Por exemplo, gente, ó, esses dias eu estava conversando e eu fiquei até preocupada, porque é o seguinte, vamos pensar aqui. Uma pessoa e essa pessoa tinha, vamos pensar aqui, grupo genético aqui, grupo genético aqui, grupo genético aqui, blag, blag, vários grupos genéticos aqui. Alguns tinham compartilhamento genético, então tudo que está em vermelhinho aqui vamos pensar que é o compartilhamento genético, outros não, e assim por diante. Então, ela estava querendo testar grupos que tivessem diferenciação significativa, ela estava buscando uma conformação para fazer um teste de ANOVA que tivesse valor significativo, né? Então, P menor que 0,05. Então, tentou testar assim, depois tentou comparar assim, aí comparar assim, enfim, não precisa você entender a lambança, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não pode esperar, analisar e ficar testando pergunta. Que pergunta é essa? Não, a gente precisa estabelecer perguntas, dialogar. Essas perguntas, elas podem ir mudando com o tempo, né? Ali, não é bem isso. É claro que pode, a gente pode reformular o tempo todo, mas não fazer com que as nossas ideias caibam dentro de perguntas e quando eu falo as nossas ideias, os dados processados, eles caibam dentro de perguntas que não foram pensadas anteriormente. Você quer fazer um negócio enfiar aqui, não vai funcionar. Então, a gente precisa pensar e estabelecer perguntas. Assim também é uma forma de você conhecer a sua pesquisa, de identificar o que você pode fazer. Falando sobre isso, a gente também tem um grande erro dentro do nosso relacionamento amoroso aí com os nossos dados, que é o que? Negligenciar conhecer os nossos dados. A gente não faz perguntas e tampouco a gente quer conhecer o nosso dado. Como assim? Você tá lá com a sua com o seu dado em mão, e aí você não sabe a taxa de substituição nucleotídica,
não sabe se é rápido ou devagar essa mutação que essa região tem, não sabe se a região é expressa ou não é expressa, não sabe se você está trabalhando com um lóculo neutro, não sabe se são microsatélites, então a taxa vai ser mais rápida, se são SNPs é de uma outra coisa, se são sequências, outro aspecto. Então, o que esse dado pode responder para você? Aí você começa um trabalho, começa uma linha investigativa, começa as análises e de repente você começa a perceber que aquilo que você achava que era, não era. Mas a expectativa estava em você ou no outro? Em você, porque você não conheceu. E aí, de repente, você se vê ao lado de um dado que não era nada daquilo que você imaginava. Vamos pegar como exemplo aqui os microsatélites. Quando a gente trabalha com os microsatélites, a gente precisa fazer análise de integridade desses microsatélites, caso você trabalhe com a genotipagem no sequenciador automático ou ainda em gel de poliacrilamida, algo desse gênero. Se você estiver trabalhando com outro tipo de abordagem de genotipagem, aí é outra forma de analisar. Depois a gente tem que verificar se os pares de primers estão em desequilíbrio de ligação ou não. Então são análises que você precisa fazer dentro do seu trabalho. Se você não faz, e começa a fazer outros tipos de análise ali para frente, você pode estar incorrendo em erro. Da mesma forma, quando você trabalha, por exemplo, com os SNPs, se você não faz uma filtragem adequada e aí acaba trabalhando com locos que não são seletivamente neutros para algumas análises, as respostas estarão erradas. A responsabilidade é do pobre do dado? Não, tem nada a ver. É sua, que não conhecia o dado, escolheu as análises erradas, gastou um trabalho gigantesco em cima daquilo ali e não tem resultado que é aproveitado, porque a base está errada. Ah, trabalho com sequências nucleares, tem que fazer teste de recombinação. Se você não fez teste de recombinação, não importa se você apertou os botões corretos lá na frente, vai dar ruim, vai dar problema. Então é o seguinte, a gente não pode desconhecer o nosso dado. A partir do momento que você assumiu, vou estudar isso aqui, vai atrás de conhecer o seu dado. Trouxe aqui para você um exemplo de vida, né? Que é o quê? O caso de Tufão e Carminha. Se você não é dessa época, vai atrás de entender quem são esses personagens. Mas é um clássico, Avenida Brasil. O pobre do homem casou com a Carminha achando que ela era uma coisa, mas ela era outra coisa. Ele não investigou. Ele simplesmente casou com esse dado, Carminha, aqui, sem investigar o que ela poderia oferecer para ele, que no caso aqui era só trairagem. Bom, outra coisa que é importante você saber é que muitas vezes você vai achar que tudo é a mesma coisa e achar que está certo, e não é bem por aí. Então, cada relacionamento é diferente, não é tudo a mesma coisa, tá? E aí, o que acontece? Trazendo aqui para o nosso ambiente dos nossos dados genéticos, gente, quando você trabalha com dados que têm naturezas distintas, não é o mesmo tratamento, não são as mesmas análises. E também, quando você trabalha com um tipo de dado que é similar ao do coleguinha, claro que tem análises que elas são similares também, parâmetros que são similares, mas a gente não pode assumir que tudo é a mesma coisa. Há particularidades, seja na própria elaboração da pergunta. Então, quantas vezes eu já peguei pessoas que pegaram modelos de input, por exemplo, para testar a diferenciação entre grupos genéticos, e lá embaixo eu perguntei, mas por que você testou esses grupos? Ah, não, é porque eu peguei esse modelo de input com um amigo. Mas o amigo testou aqueles grupos porque fazia sentido para a pergunta dele e a sua. Então, tomar cuidado com essa replicação de coisas que foram feitas. É claro que a metodologia para algumas coisas é a mesma e a gente, obviamente, aproveita dessa inteligência compartilhada, mas a gente também precisa entender que nem sempre as perguntas são as mesmas, nem sempre a convergência entre as suas análises serão as mesmas para os mesmos parâmetros. Pode ser que você demore mais, pode ser que você demore menos. A taxa de substituição da sua região pode ser diferente do seu coleguinha. Então, cuidado para não confundir Paola com Paulina, usurpadora. Você provavelmente não conhece essa referência se você tem menos de 30 anos, então também eu aconselho que você vá atrás. Outra coisa que é importantíssima, já conversando aqui sobre natureza dos nossos dados. Cuidado para você não amar tranqueiras, não amar análises que são inadequadas. Sim, a gente também tem dedo podre para escolher análises. Dedo podre para escolher análises que simplesmente vão atrapalhar a sua vida.
quê? Porque você viu aquela análise em algum momento e pensou, pronto, é essa aqui que vai ser a resposta, né? Aqui pro meu coraçãozinho não vai. Então tome muito cuidado, porque algumas análises estatísticas não vão corresponder àquilo que você espera. Como nos relacionamentos amorosos, a gente sabe que algumas vezes a gente tem aquele encantamento e aí não vai atrás de investigar e de repente aquela pessoa não é adequada pra gente, mas a gente insiste. E insiste naquele relacionamento que não acrescenta em absolutamente nada e lá ficamos, né? Mas você que está aqui comigo no Entenda Genética vai saber que sim, a gente tem análises inadequadas e o quanto antes você identificar isso, melhor. Então, por exemplo, se você trabalha com uma região que não é nuclear, faz sentido você fazer uma análise de recombinação só porque você viu que em um trabalho de filogeografia tinha análise de recombinação? Não faz, porque a análise de recombinação ela é adequada para marcadores nucleares. Isso também acontece bastante quando a gente está no ambiente laboratorial, porque geralmente as pessoas dentro do lab que nós estamos, elas utilizam por default algumas análises. Então você chega lá, a pessoa fala, olha, eu vou usar essa análise aqui. Olha, eu usei essa e essa e essa. E aí todo mundo vai fazendo aquilo ali como que se fosse numa, sabe assim, no automático, sem pensar se aquilo de fato tem adequação ou não para as suas análises. Então, fique ligado, fique ligada nisso, para que não haja uma escolha, tá? Aquele encantamento por uma análise que, na verdade, joga contra você. E falando sobre isso, se dentro dos relacionamentos amorosos, dentro dos namoros, a comunicação é uma coisa complexa, às vezes a pessoa quer falar uma coisa, o outro quer falar uma coisa, ninguém fala nada, ou de repente nem pensa que tem que falar, e isso é a mesma coisa dentro do ambiente de pesquisa. Então, se você está com alguma dificuldade e não comunica para as pessoas responsáveis e vai levando aquilo adiante, aquilo vai estourar em algum problema. Então, quanto mais você tiver uma comunicação assertiva e passar a olhar, né, essa pessoa que é responsável, seja seu supervisor, orientador, orientadora, você olhar como um profissional, qual você tem que reportar e tirar, gente, aquela ideia de quase que um familiar, entendeu? Não, não é seu familiar. Ele está ali num papel como um trabalhador e você como aluno, ambos com responsabilidades. E se não há diálogo entre essas pessoas, essas partes, fica muito difícil você conseguir ter um bom desempenho dentro da sua pesquisa. Por exemplo, às vezes você está esperando aí o professor falar para você qual que é o seu projeto e às vezes o professor está esperando você procurar ele ou ela para decidir qual é o projeto e você acha que ele tem que procurar e ele acha que você tem que procurar, mas no final das contas não importa quem está certo ou quem está errado. Se não tem comunicação, o produto é o que é não pesquisa e você, se está aqui, está interessado em finalizar o seu trabalho científico. Neste caso, a gente pode entrar em algumas searas, que seriam os relacionamentos abusivos. Às vezes, nós temos os comportamentos abusivos. É triste dizer? É triste dizer. Quando é que isso acontece? Quando a gente começa a forçar a barra, entendeu? Quando você acha que a pessoa tem que ter aquele comportamento que você quer que ela tenha, quando você acha que tem que ser feito da sua maneira, porque se não for da sua maneira, não tem nenhuma outra maneira certa para fazer a coisa, sabe? Você quer que extrair dela algo que ela não tem para te oferecer de uma forma agressiva. E aí, quando a gente olha para o nosso dado genético, será que algumas vezes a gente não está tendo um relacionamento abusivo com os nossos dados? Como assim, Natácia? Você está ficando doida? Não, digo para você, que é o seguinte, às vezes a gente está forçando a barra. Às vezes a gente está olhando para um cachorro querendo que ele seja um leão e ele não vai ser. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Você tem lá o seu dado genético e você faz uma separação de grupos e quer identificar se há diferenciação entre esses grupos. E aí, por um acaso, teve um grupo que teve uma altíssima diferenciação genética, tanto no FST para o FST ele é um parâmetro de diferenciação genética, tá? E aí você encontra um FST elevadíssimo, quase igual a 1. E aí você fala, tenho uma espécie diferente. Pausei dramaticamente porque não, você não pode falar isso. Essa análise não é para identificar isso. Mas o FST alto indica que há uma diferenciação muito grande. Tá lá no livro que é praticamente outra espécie. Não é assim, gente. A gente não tem que pegar o número puro e sair falando um negócio desse. Por quê? É óbvio que a gente vai olhar para aquilo ali
com um critério maior, vai tentar entender o que está acontecendo, mas quantos marcadores moleculares você utilizou? Só o FST vai te falar isso? Não vai. Ah, então tá tendo especiação. Não sei. A gente tem que parar de ficar fazendo elucubrações e fazer testes estatísticos para que a gente consiga avaliar aquilo, não ficar só no achômetro. Ah, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode... Não, é passível ser testado? Sim. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque senão, lá na frente, é um revisor que vai falar, ai, como assim? Por que você fez isso? Aí você pode fazer toda uma discussão centrada em algo que não faz sentido nenhum, simplesmente porque você quis extrair dali algo que não era possível. Houve o quê? Uma extrapolação das interpretações. E não fundamentadas, inclusive. Mas a gente também pode ter relacionamentos abusivos aí dentro do âmbito da orientação, né? E aí a gente pode ser também aquela pessoa que está sofrendo ações que não são ações éticas, não são ações que contribuem para a nossa formação, muito pelo contrário, que nos deixam para baixo, tá? Então, nos relacionamentos abusivos, a gente pode ter uma negligenciação da orientação, mas também palavras que nos colocam para baixo. Se você tiver alguma história para contar sobre, coloca aqui pra gente. Eu gosto muito de conversar com vocês sobre discutir isso. Manda para um amigo, para uma amiga, esse tipo de conversa. Eu acho que é muito importante porque permeia todo o nosso contexto, né? A gente sabe que nem sempre é fácil. Às vezes a gente vai ter, inclusive, um relacionamento abusivo entre colegas de laboratório, pessoas que têm ciúmes ali da atenção de orientador. E, gente, eu torno a falar para vocês, já falei isso aqui em outros momentos, o orientador é simplesmente um funcionário, seja de uma faculdade particular ou pública. Ele não é um membro da sua família. Ah, não pode ter amizade com orientador, orientadora. Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que cada um tem uma função. Você enquanto orientando, você enquanto orientador, e a gente tem ali quais são as responsabilidades de cada um. É importante que você saiba qual é a responsabilidade de cada um. E se essa orientação ela está travando o seu desempenho, se de fato você avaliou e percebeu que o comportamento dessa pessoa é abusivo para com você, você precisa fazer uma denúncia. Sim, você tem que ir lá conversar com o seu coordenador, com a sua coordenadora e falar, olha, eu quero trocar o meu orientador, a minha orientadora, em virtude disso, disso, daquilo. Sempre guarde as conversas, arquive tudo, porque também você tem que provar quando você fala. Ah, mas eu tô sofrendo. Gente, eu tô sendo muito honesta aqui com vocês. Você tem que mostrar o porquê. Você vai ter que, quando a gente faz uma denúncia dessa, você tem que mostrar as evidências, né? E também a gente tem que ficar com um certo cuidado para não ver se é um pouco de caraminhola da nossa cabeça. Mas espera aí, vamos separar. Tem sim os comportamentos abusivos, então eu conversei com você, que são aqueles que te levam à crise de ansiedade, que de uma certa forma estão travando o seu desempenho dentro daquilo que você quis fazer, falta um mês para você defender, você não tem nada. Então, tudo isso é um complexo de coisas que sim caracterizam esses relacionamentos abusivos. Mas tem aquele perfil de pessoa que às vezes a pessoa olhou assim pro lado, é comigo. Eu sou essa pessoa, tá? Então, assim, eu fico, é comigo. Eu fiz alguma coisa errada. Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que a pessoa olhou desse jeito? Eu deveria ter entregado aquilo. E é uma parte de autocobrança. E aí a gente entra num relacionamento abusivo da gente com a gente mesmo. Então, eu deveria ter feito aquela análise, eu não fiz. Nossa, eu tô assistindo um filme aqui da Netflix. Por que que eu tô fazendo isso? Eu deveria estar fazendo. Então, assim, é uma loucura dentro da nossa cabeça. Eu não sei se você tem isso. Eu definitivamente tenho. Espero que você não tenha. Mas, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa que eu sempre revisito e tento olhar para o meu comportamento para não, porque de repente você tá criando uma situação que nem existe, a pessoa nem tá lembrando de você, nem tá pensando que você fez ou não fez e você tá achando que ela tá tendo alguma desconfiança em relação a você quando é você consigo mesmo. Então, essa parte de relacionamentos abusivos, ela é uma parte bem complexa. A gente pode conversar sobre também, se você quiser. Coloca pra mim aqui, Nath, eu quero que a gente fale disso, 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 vai ser um prazer. Quando eu tava no UFG, inclusive, eu fiz um projeto, não foi pra frente, mas assim, foi uma tentativa,
que chamava Sente, Sente de Sentar e Sente de Sentir. A gente estava até conversando aqui em casa sobre ele esses dias, ontem, aliás, e é uma coisa que eu acho super importante, né? A gente ter a nossa saúde mental em dias, porque senão a gente não consegue florescer. Quando a gente tem uma parte tão importante quanto a mente adoecida, é muito difícil que a gente consiga sorrir, é muito difícil que a gente consiga fazer aquilo que a gente escolheu fazer com alegria. E não é porque você não quer fazer, assim, no sentido, ah, não gosto daquilo, mas é simplesmente porque tem um adoecimento aí do coração mesmo, da sua alegria de viver, tá bom? E aspectos muito também complexos dentro dos relacionamentos amorosos, dos namoros e dos nossos problemas de dia a dia da nossa pesquisa científica é simplesmente ignorar o problema. Ah, eu não sei fazer uma análise, pois vou ignorar o problema. Ah, eu não sei qual que vai ser meu projeto, vou fingir, depois eu dou meus pulos, eu vou fingir que, né? Porque quando a gente ignora ou vai deixando, vai deixando, vai deixando, né? Tá tudo bem, eu não tô sentindo agora. Só que saiba que o tanto de tempo que você ignora o problema agora vai ser correspondente ao tamanho do problema depois. Então você vai ter que fazer um trade-off aí, pensa lá na ecologia, vai ter que fazer um balanço das coisas, do que você tem, porque ignorar o problema não significa resolver o problema, significa simplesmente você ir tampando ali. Então não definir meu projeto, mas tá bom, uma hora vai sair, é assim mesmo. Não, não é assim, gente. Tem coisa que tem hora certa para começar, hora certa para terminar. Se você começa mais tardiamente, você vai ter que correr atrás do prejuízo. Ah, mas ele não falou para mim. Não, o negócio é o seguinte. É triste falar isso, mas é necessário. Não coloca sua mão na vida dos outros. É na sua mão. Então, então você tá falando para não depender de ninguém. Não, não é isso. A gente tem as colaborações e elas têm que ser saudáveis para serem colaborações. Mas, quando você deixa para uma terceira pessoa decidir absolutamente tudo na sua vida, quando a gente não tem diálogo e vários elementos que nós já conversamos aqui, fica muito complicado e vai sendo só uma super mega bola de neve. Por isso que eu sempre falo para vocês, tenham um plano C. Inclusive, se você não conhece, vá conhecer o nosso novo canal, vou deixar aqui no link desse vídeo, sua pesquisa científica, que lá a gente fala exatamente sobre essa possibilidade de planos alternativos dentro do multiverso da pesquisa científica, para que a gente não fique necessariamente contando só com uma coisa, sabe? Às vezes nem é só com orientação mesmo, mas contando que vai ter dinheiro para fazer isso, eu vou conseguir lá na frente coletar, enfim, todas essas coisas que eu tenho certeza que você já sabe sobre. Outra coisa, gente, conversando sobre tudo isso aqui que fica puxado e é difícil de falar, mas vamos lá. Eu acho que você vai entender o que eu vou dizer para você. Pacto da mediocridade. Escutei isso numa conversa que nós temos em um grupo de estudo. E nesse grupo de estudo, um psicólogo falou sobre o pacto da mediocridade. E eu achei isso fantástico, porque eu acho que isso, assim, cai como uma luva para várias relações que nós temos. Sejam os relacionamentos amorosos, familiares, mas aqui no nosso contexto, o de pesquisa científica. Como assim, Natácia, pacto da mediocridade? É o seguinte, eu não falo nada, você não fala nada, tá ruim, mas a gente finge que tá tudo bem. Entendeu? A gente não toca no assunto. Então, de repente, você tem um orientador que ele não faz o trabalho dele. Você gostaria de cobrar para ele fazer o trabalho dele, porque o seu trabalho não está indo para frente justamente porque você precisa, por exemplo, de uma assinatura, mas você não vai lá falar, o orientador não vai perguntar e as coisas andam por anos assim. E aí depois lá na frente estoura. Então é aquela coisa, é o pacto da mediocridade. Eu não falo nada, você não fala nada e as coisas vão andando por aí. Eu preciso que você faça a correção do meu trabalho. Você sabe disso, você não é cobrado, mas você sabe. Eu também não te cobro e a gente vai deixando por assim mesmo, entendeu? Gente, essa é complexa mesmo e ela vai permeando todas as camadas que a gente conversou aqui sobre você não se comunicar, sobre você ignorar o problema, sobre você não conhecer o seu dado, sobre você não elaborar perguntas, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado e vigiar bastante para ver se a gente não está na zona do pacto da mediocridade, nem na nossa pesquisa científica e nem nos nossos relacionamentos amorosos.
Deixar para depois não é uma alternativa. Quando você pensa, não, mas eu vou deixar então para depois, porque agora eu não tô com saco, eu tô cansado, eu tô cansada, depois eu vejo isso, depois eu penso nessas perguntas, eu já vou logo para análise porque eu não tenho tempo, depois eu converso com esse orientador, depois eu vejo o que que eu faço, eu vou só dar um jeito de qualificar agora. Gente, esse negócio de deixar para depois, eu quero saber alguém que deixou para depois e funcionou perfeitamente bem. Se tiver alguém que está assistindo aqui essa conversa, coloca aqui para mim. Eu deixei para depois e funcionou perfeitamente bem e coloque a receita porque eu e todo mundo aqui com certeza queremos saber. Deixar para depois nunca é algo bom, até porque tem coisas que têm tempo para serem feitas. Então, se eu quero colher uma manga, não pense que eu vou pegar e plantar ele um mês e vai nascer o pé de manga, a flor, e de repente ele vai frutificar numa manga super saborosa para mim. Não vai. A mesma coisa algumas análises. Eu posso falar, eu vou deixar essa análise para depois. Depois quanto? Porque, por exemplo, a gente tem análises que algumas vezes elas demoram 6 meses para ficarem prontas. Eu estou trabalhando numa análise que já vai para 2 meses, que eu estou tentando ajustar os parâmetros. A gente chama de modelagem. Então, deixar para depois pode não ser uma boa estratégia de ação para você. Aí, a gente também tem um ponto que é muito complicado, que é o seguinte: quando você está num relacionamento amoroso e acha que o seu amor é a única coisa da sua vida, você negligencia comer, tomar banho, tô brincando, a família, você mesmo, enfim, você abdica de tudo e olha só para essa pessoa. Isso pode dar um problema lá na frente, entendeu? Porque não só de amor vive a pessoa. A gente precisa relacionar, a gente precisa fazer outras coisas. Então, vamos trazer aqui para nossa realidade de pesquisa científica. Vamos pensar que você é um bioinformata, mas você precisa fazer a sua parte de bancada e faz parte do seu projeto, mas você não gosta disso. Você só fica na parte de bioinformática. Ou você é uma pessoa que vai precisar analisar os seus dados, mas você gosta tanto da bancada que você dá um jeitinho de ir para lá fazer as suas extrações de DNA. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não achar que aquilo que a gente mais gosta é a coisa mais importante que a gente tem nas nossas mãos, porque aí a gente vai negligenciar outras coisas que também precisam ser feitas para que nós tenhamos o nosso projeto em mãos finalizado, a nossa pesquisa científica concluída, tá? Além disso, gente, achar que só um aspecto é mais importante porque a gente tem mais afinidade, não é só o problema, não. A gente achar também que a nossa pesquisa é a única coisa das nossas vidas é um problema muito sério, porque você vai se isolando do mundo. E quando a gente vai se isolando do mundo, a gente vai ficando mais imaturo. Por quê? Porque a gente não convive com outras coisas. Então, para de pensar que eu tô falando de imaturidade no sentido de comportamento, de tratar a pessoa. Não, eu tô falando de vida mesmo, de tomar um sol, inclusive, sabe? A gente tende a ficar mais isolado quando a gente trabalha com a pesquisa, quando a gente tá na pós-graduação. Eu sei, eu tô falando por mim, eu não tô falando porque eu vi, não, eu tô falando porque eu vivenciei. E isso é muito triste, porque quando você termina, às vezes você não cultivou vínculos de amizade, não cultivou vínculos com a sua família, e você finaliza aquilo e fala, tá, e aí? Então, não é fácil equilibrar os pratos, mas, novamente, a conversa. Você pode falar com um amigo seu, olha, eu por esse tempo vou ficar mais isolado, porque eu tô trabalhando nessa pesquisa, isso é importante para mim, porque eu tô no meu mestrado, na minha graduação, no meu doutorado, no meu pós-doc. Não importa, converse com as pessoas, tá? Porque a sua pesquisa não pode ser o único amor da sua vida. O autocuidado, tá? Estabelecer esse olhar para si, né? O amor próprio. Então, para além de estar em um relacionamento com a sua pesquisa científica, num namoro, né, num date, não sei, de estar sozinho aí, não importa qual é o seu status, mas que você tenha esse cuidado com você, que você tenha o alto amor, a percepção de como as coisas estão, porque se você estiver bem, outras coisas vão bem. Algumas vezes a gente não quer nem fazer nada, né? Por quê? Porque a gente tá sem a vontade e a gente acha que a vontade ela vai nascer assim. E não, ela não vai nascer assim. A vontade, ela de fato é uma coisa que precisa ser alimentada, impulsionada. Não dá pra gente esperar ter vontade, mas a gente precisa estar bem, com a nossa cabeça boa, sabendo que
a disciplina vai nos guiar nesse sentido. E a gente só consegue também ter essa força para ter disciplina quando a gente está com esse autocuidado dentro da gente, quando a gente entende que essas ações elas vão nos fazer bem. E para que a gente tenha então esse amor por tudo aquilo que a gente faz, para que a gente tenha o nosso domínio nas análises e nas interpretações de diversidade genética, nada melhor do que estabelecer essas perguntas, conhecer o seu objeto de estudo, entender e comunicar com as pessoas que estão relacionadas com o seu projeto, saber se você está numa furada, se você tiver, já sai dessa furada, saber o que os seus dados podem oferecer para você, estude os seus dados, lembre-se, não é só apertar botões, tá? Vai muito além do que isso, uma pesquisa científica. É isso, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, já dá o joinha, clica nessa sinetinha aqui para você receber as nossas notificações, que toda semana a gente traz conteúdos aqui para você. Que você tenha um excelente Dia dos Namorados e até uma próxima. Tchau!